Boa noite, minha galera vascaína, que é Ricardo Rigas, falando para o canal Nerd Vascaíno na Cozinha. Hoje é sexta-feira, 13 de dezembro. Vou falar algumas notícias aí de bastidores do Vasco, né? Porque o futebol acabou. O futebol só agora dia 11 de janeiro, né? Com coincidência do dia do meu aniversário. O jogo vai ser contra o Nova Iguaçu, não tem local definido, nem horário. É o dia que começa o Campeonato Carioca, né? Então, o que a gente sabe é que vai ser no dia 11 de janeiro, o primeiro jogo do Vasco, no ano de 2025. Eu vou falar algumas coisas a respeito de... Hoje, o presidente Pedro Paulo deu uma entrevista aí para o canal Fanático Vascaíno e comentou alguns assuntos, né? Eu achei alguns assuntos um pouquinho mais interessantes do que outros, né? Então, eu pontuei aí 3 assuntos, basicamente, para a gente falar sobre o Vasco da Gama. De acordo com o Pedro Paulo, o francês Dimitri Payet, ele vai cumprir o contrato dele até o final, né? Porque tem os rumores dizendo que ele pode sair, quer voltar para o Olympique de Marseille, ele teve convite para voltar para a França, né? A família dele não mora aqui no Brasil com ele, mora na França. Os filhos, ele gosta muito dos filhos, né? Os filhos vieram até no jogo contra o Bahia, que foi até a melhor atuação dele no ano. Coincidentemente, a família, a esposa estavam lá em São Januário, né, na vitória do Vasco sobre o Bahia por 3-2, uma atuação, para mim, a melhor atuação do Payet com a camisa do Vasco. Ele fez 2 gols, inclusive, né, e movimentou bem, tocou bem a bola, né. A reclamação que a gente tem do Payet é que nos jogos grandes ele não aparece, né. Nos jogos de médio porte, pequeno porte, ele consegue fazer o gol, dar assistência, tal, mas nos jogos grandes, nos clássicos, principalmente, né, os clássicos, e contra o Flamengo, contra o Botafogo, ele não apareceu contra o Fluminense também, teve só o lance do gol, do segundo turno, né? Que foi o passe dele pro gol do Verratti, né? Que teve aquela confusão, que a bola bateu na mão, não bateu na mão, que o Bilharão foi lá pro VAR e acabou confirmando o gol do Vasco. Então, as atuações dele nos clássicos deixam a desejar um pouco, mas em outros jogos ele até jogou bem, mas o custo-benefício dele ainda é alto, né? Um salário de R$1,5 milhão por mês, para produzir, eu acho, na minha opinião, pouco. Ele poderia produzir mais com o salário que ele ganha, né? Mas ele deve ficar até o fim do contrato. Um outro assunto, né, é falar sobre aquela empresa de estelionatários, traficantes de drogas, que colocaram dentro do Vasco para comprar a SAF, né? De acordo com uma entrevista dada pelo BTB Esporte, né, a fonte dessa notícia que eu estou dando, BTB Esporte, o Pedro Paulo falou que a 777 não tinha dinheiro antes da compra do Vasco, ou seja, a dívida do Vasco era maior do que o patrimônio da 777. Como é que você, então, permite uma empresa que tem um patrimônio menor do que a dívida do Vasco entre comprando a SAF do Vasco da Gama? Alguém tem que explicar para isso, né? Salgado, né? A turma que está lá, o Pedrinho ajudou também. A turma do Pedrinho lá, do Pedro Paulo, a Sempre Vasco ajudou também a vender o Vasco para essa quadrilha de estelionatários que tomaram de assalto o Vasco da Gama e fizeram o que fizeram, né? A nossa não subida para a Série B, né? Nós passamos 2 anos seguidos na Série B. Esse segundo ano foi causado também para baratear a compra do Vasco por essa empresa sem vergonha, safada de pilantras, né? E mais pilantra ainda são as pessoas de dentro do Vasco que permitiram isso. Então tem que ter mais responsabilidade, tem que ter, entendeu? Uma presença judicial, policial para investigar isso, porque é uma afronta, é um assinte, entendeu? Um roubo ao patrimônio do Vasco da Gama. Nós sofremos um golpe de estelionatários. Então isso tem que ser visto, revisto, e as pessoas responsáveis têm que ser punidas. No mínimo, perdendo a condição de sócio do Vasco. No mínimo. Para mim, tem que ser preso. Tem que estar debaixo, atrás de grades, entendeu? Trancado de 7 chaves sem ver vendo o sol nascer quadrado. Entendeu? Então, para mim, teria que ser assim. Então, o outro assunto, de acordo com o presidente Pedro Paulo, né? A fonte é o canal Fanático Vascaíno, disse que o Felipe Coutinho e o Verratti vão ficar no Vasco.
né? O Coutinho tem a situação de que ele está emprestado pelo West Ham, né? Então, a gente sabe que o West Ham não tem interesse em ficar com o Coutinho, mas, porra, podem vir outros clubes que estão interessados no empréstimo do jogador e vai ter que ter uma conversa, uma negociação com o clube ao qual o Coutinho pertence para poder seguir com ele no Vasco da Gama, né? Então ele diz que o Coutinho, apesar do empréstimo, vai tentar ser negociado as condições de empréstimo melhores com o West Ham e para ele permanecer no Vasco da Gama. Eu acho que uma boa temporada dele, agora em 2025, e o condicionamento físico melhor, vai ter um aprimoramento técnico melhor com a pré-temporada, junto com o grupo. Eu acho que ele pode render, porque ele é bom jogador. Isso aí você não pode negar. Ele é um excelente jogador, tá entendendo? Eu acho que ninguém esquece de como joga bola, entendeu? A memória de como jogar tá lá. O problema todo é o movimento do corpo, né? Então a parte física atrapalha no aspecto técnico. Isso aí é óbvio, todo mundo sabe disso, né? Fisiológico, atrapalha. Isso aí é tão óbvio como o sol nascer a cada dia, né? Então, o Coutinho fica e o Verratti, que vai ser o assunto do nosso último ponto aqui nesse vídeo, Verratti também fica. Porém, já existem aí alguns assédios, de acordo com a imprensa, né? Essa época de negociações, de especulações no mercado, porque como a imprensa não tem nada para noticiar em termos esportivos, né? O último tema esportivo que teve foi o Botafogo no Mundial, né, de clubes da FIFA, né? Que, por sinal, vou falar brevemente, foi uma sacanagem que fizeram com o Botafogo. Entendeu? A zoação é legal, é maneira, faz parte. Mas, poxa, o time ser campeão no domingo e viajar 3 dias depois para jogar uma semifinal, uma quarta de final de Mundial, nas condições de 20 horas, mais de 20 horas de viagem, numa classe executiva, não numa primeira classe, é massacrante. O time chegou no Catar e não conseguiu treinar, não teve treino. Eu fui direto para o campo. Então, visivelmente, você viu que os jogadores estavam desgastados, colocaram o time em reserva para jogar, que eram os menos desgastados, mas mesmo assim é um desgaste muito grande, entendeu? Então você pode brincar, zoar, mas entenda a situação, entenda as circunstâncias dessa derrota do Botafogo para o Pachuca. E eu acho que o time sul-americano tem que jogar só uma partida, assim como o europeu. Porque é europeu e o sul-americano tem que jogar mais uma partida, só uma partida, tá entendendo? Uma partida. Joga a semifinal. Deixa os caras se matarem e joga a semifinal. Entendeu? O sul-americano, o europeu joga uma partida só. E vai jogar a segunda partida porque vai ganhar desse time na semifinal. Por que o time da América do Sul não pode jogar também só uma partida, semifinal e partir para a final? O outro time que se mate, poxa. Já está no ritmo melhor. Mas, Conmebol e CBF, bato palmas para vocês. Vocês são excelentes, maravilhosas, lindas. Só que não. E voltando ao assunto do Verratti, eu estou oferecendo o Verratti para o Fluminense. Lá o Olé na Argentina está dizendo que o Inter está interessado na compra do Verratti. Pô, o Internacional tem o Borré e o Valência lá. O Fluminense não tem o Cano, não tem o Keno, não tem o Cauã, não tem o João Arias, não tem um timaço. Porque eu colocar mais um. Porque tem 36 anos, então a tara do tricolor não é ter bom jogador, é ter jogador com idade avançada. Então eles querem montar um asilo, né? Já não baixa os que tem lá, né? Fábio, Thiago Silva, Felipe Melo, Germancano, Paulo Henrique Ganso. Tinha o Marcelo foi alijado, mas tem o Manuel. Tá entendendo? Então, é um asilo, então larga o futebol e monta um asilo para você chamarem jogadores de 49 anos. Chama o Nenê de volta. O Nenê está com 44 anos, está jogando bola ainda. Tenta convencer o Zé Roberto, que ele sempre se cuidou, ainda se cuida, para voltar a jogar bola para ir para o Fluminense. Ué, é simples, se você gosta, tem uma tara tão grande de usar jogador idoso,
no time, desaposenta a galera. Que aí vocês colocam no time de vocês e pronto, joga o campeonato de Masters. Larga a primeira divisão do brasileiro, larga a primeira divisão do Carioca, vai jogar o campeonato de Masters. Que aí fica melhor. Roberto Rivelino, Gerson Canhotinha, tudo para o Fluminense. Desaposenta os caras então, pô. Mas deixa o Verratti em casa. Mas a gente sabe que o Fluminense adora assediar jogadores do Vasco da Gama. Sempre foi assim, né? Mas deixa o Verratti quietinho lá no Vasco, tá bom? Aqui foi Ricardo Rigas, falando para o canal Nerd Vascaíno na Cozinha. Curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal, ok? Tenham uma boa sexta-feira 13, fiquem todos com Deus e um beijo no coração.